Ok, turma, hoje nós vamos fechar o conteúdo de pronomes, certo? Vendo os casos de pronomes interrogativos. Casos mais simples em relação ao que a gente já trabalhou, porém algumas curiosidades que nós vamos apresentando aqui para vocês. Primeiro passo, vamos à definição dos pronomes interrogativos, que é uma coisa bem dedutiva, né? São os pronomes usados em frases interrogativas. Então, essa primeira partezinha é fácil. Quais são esses pronomes, professor? O pronome que, o pronome quem, o pronome qual e quanto. Eles podem ser usados em frases interrogativas diretas, que são essas que nós conhecemos perfeitamente, né? Aquelas que têm um sinal de interrogação. Quem esteve aqui? Por qual time você torce? Que fazes aqui a essa hora? Quanto custa esse brinquedo? Nessas 4 frases, nós temos aqui a pergunta, né, marcada pelo sinal de interrogação, então não tem nenhum problema. Vocês também percebem que esses pronomes interrogativos costumam aparecer no começo da frase, certo? Agora também verifiquem o seguinte, eu posso usar um pronome interrogativo mesmo numa frase terminada por ponto, certo? Que é o que eu vou chamar de interrogativo indireta. Quando nós falamos, por exemplo, quero saber quem esteve aqui, nessa oração, você verifica a presença de um ponto final. No entanto, eu não deixo de fazer uma pergunta para o meu interlocutor. Quando eu digo quero saber quem esteve aqui, eu quero uma resposta para essa pergunta. É o que eu vou chamar, portanto, de uma pergunta indireta. É aquela que não é marcada pelo sinal de interrogação, mas sim pelo ponto. Diga-nos por qual time você torce. Mesma situação, eu pretendo que você me passe uma resposta. Sinceramente, não entendo o que fazes aqui a essa hora. Fale quanto custa esse brinquedo. Agora, vamos entender o seguinte. Se vocês prestarem atenção, o que, o quem, qual, são pronomes que também já vimos em outras categorias, né? Dessa vez a gente vai especificar para não haver mais confusão. Então, verifiquem aqui o seguinte. A pessoa que veio visitá-lo no hospital era desconhecida de todos. Quando você analisa essa frase, você tem a presença de um que. Mas será que esse que é um pronome interrogativo? Você vai perceber que não. Por quê? Porque essa frase não é uma pergunta. E depois você vai perceber que esse que, ele se refere à palavra pessoa, que é o termo anteriormente mencionado. Portanto, aqui nós teríamos um pronome relativo e não um pronome interrogativo. Quando você diz quem tudo quer, tudo perde. Nesse tipo de construção, você tem aqui o pronome quem, mas você não tem uma pergunta, não tem um sinal de interrogação e tampouco o ponto final representa uma pergunta indireta. Então, aqui o que é que nós vamos ter? Nós teremos um pronome relativo indefinido. Professor, os dois ao mesmo tempo? Sim, vamos explicar por quê. Aqui nós temos uma expressão, a palavra quem não está definindo quem é essa pessoa que tudo quer e tudo perde, né? Todas as pessoas que tudo querem, tudo perde. Então, é um pronome indefinido porque não especifica pessoas. Ao mesmo tempo, ele vai ser um pronome relativo, porque nessa frase, quem tudo quer, tudo perde, subtende-se o seguinte, aquele ou aquela que tudo quer, tudo perde. Então, faria relação com a palavra aquele. Então, pronome relativo indefinido. Quando você diz, essas são as razões pelas quais o demitimos, novamente você tem aqui o quais, nós temos apenas um pronome relativo porque não há perguntas na frase. Quem quer ganhar doces? Agora sim, nós temos uma pergunta, pronome será interrogativo. Quais canais você assina? O quais também será um pronome interrogativo porque o sinal de interrogação não deixa mais nenhuma dúvida, certo? Vamos agora analisar essa tirinha aqui. Olha só, a pergunta é, nós temos um pronome interrogativo nela? Então vamos ver aqui. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Alguém pergunta. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, obviamente que o que vai ocasionar o humor da tira é o duplo sentido empregado pela construção do verbo ver, né? No gerúndio, vendo o pôr do sol, o verbo ver com o verbo vender. A parte disso, nós temos aqui a expressão quanto. E a pergunta é, será que nós temos um pronome interrogativo nessa tira, né? E a resposta ficou claro, sim, nós temos o pronome quanto, que é o pronome interrogativo, marcado pelo ponto de interrogação, é uma pergunta direta, certo? Vamos agora aqui a algumas curiosidades sobre os pronomes interrogativos. Preste atenção.
Quando a gente fala essa frase aqui, cadê a chave do carro? Temos um pronome interrogativo? Segunda pergunta, o que é que você quer nesse tipo de construção? Quantos pronomes nós temos? E a terceira é se os pronomes interrogativos podem ser usados em exclamações. Vamos para cada uma delas. No primeiro, olha só. Quando a gente diz, cadê a chave do carro? Nós queremos saber o que é esse cadê e se realmente ele é um pronome interrogativo. Na verdade, gente, cadê é uma expressão reduzida de que é de. Ou seja, o que é do carro, o que é da chave do carro. Também a gente usa na linguagem coloquial, talvez um pouco arcaica, a expressão que de, né? O que de a chave do carro. Que de a chave do carro. Na verdade, seria que de que virou que de. E por último, virou cadê, certo? Então, cadê é uma construção reduzida. É o que a gente chamaria de um processo de composição por redução de uma expressão que é de. Portanto, ele é sim um pronome interrogativo, certo? Na número 2, na frase que é que você quer, nós temos quantos pronomes? O que nós vamos observar aqui é o seguinte, vejam só. Primeiramente, nós temos uma pergunta, lógico. Segundo, esse primeiro que é um pronome interrogativo, porque é o começo da pergunta. Agora perceba o seguinte, você pode dizer apenas assim, o que você quer? Só que quando você opta por dizer o que é que você quer, esse é que aparece no interior da oração, ela é o que nós chamamos de uma partícula de realce. Ela serve para realçar a pergunta. Quando você diz que é que você quer, dá-se a impressão de que você é um pouco mais exigente para uma resposta do que quando você fala apenas que você quer. Então, levando em conta que a frase funcionaria da primeira forma, que você quer, nós teremos apenas um pronome interrogativo. Se você insiste com o que é que você quer, você percebe o seguinte, entre o verbo ser e o segundo que, fica implícito um pronome ou um substantivo. O que é isso que você quer? Veja que o que se refere ao pronome demonstrativo isso, né? Então, nesse segundo caso, nós teríamos um pronome relativo dentro dessa expressão, certo? Mas, se eu posso retirar essa partícula de realce, eu diria que teríamos apenas um pronome. Tudo bem? Vamos aqui para a frase 3. Os pronomes interrogativos podem ser usados em exclamações? Sim, eles podem ser usados em exclamações. Por exemplo, quanto sorvete, que belos olhos, quem me dera ser rico. Nessas três construções, nessas três frases, nós verificamos a presença de pronomes interrogativos, mas dentro de frases exclamativas, certo? E mais uma curiosidade aqui, vejam que onde, quando e como são advérbios interrogativos. Cuidado para não confundir com pronomes. Pronomes se referem a pessoas. Advérbio se refere a circunstâncias. Então, quando ele chega? Quando é uma circunstância de tempo, é um advérbio de tempo. Como você está? Como é modo. Onde fica o metrô? Onde é lugar. Então, quando, como, onde não são pronomes interrogativos e sim advérbios interrogativos. Certo, pessoal? Ok, então por hoje é isso e a gente se vê na próxima aula.